Olá, eu sou a Ana Prestes e faço aqui semanalmente para o Molotov Podcast um apanhado das notas internacionais da semana. Essa semana que foi do dia 22 de junho até hoje, 26 de junho, muita coisa aconteceu pelo mundo. Eu vou começar falando lá da Rússia, que comemorou os 75 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica contra os nazistas, ou na Segunda Guerra Mundial, como nós a conhecemos. Essas comemorações originalmente seriam no começo de maio. Todos os anos, no dia 9 de maio, os russos comemoram essa vitória, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi adiado e remarcado para junho. Há um porquê de ser no dia 24 de junho, essa data foi escolhida de forma simbólica, porque a primeira parada militar, o primeiro desfile militar na Praça Vermelha, em comemoração à vitória na Segunda Guerra Mundial, lá em 1945 ainda, foi em dia 24 de junho. Depois, com o passar do tempo, ela foi reorganizada e realizada sempre no dia 9 de maio. E ela não era realizada todos os anos, geralmente era realizada em datas redondas, mas no último período o presidente Putin tem resgatado muito esse momento de comemoração da vitória da Guerra Patriótica para reforçar seu governo e tem resgatado elementos soviéticos, inclusive, na formatação do evento, nos discursos que tem feito, sempre enfatizando o papel fundamental do exército soviético, que sem o exército soviético os nazistas não teriam sido derrotados. Então, ele está em um momento de ascensão interna do seu poderio. E a realização desses desfiles militares servem também para demonstração de força, demonstração de poder. Então, nessa semana, cerca de 15 mil soldados participaram, militares, da parada, armamento bélico foi exposto. Então, uma forma de demonstrar a força da Rússia neste momento da história e da conjuntura internacional. Inclusive, há um texto, um artigo que foi publicado, assinado por Putin, em que ele fala que, textualmente, é essencialmente transmitir às gerações futuras a lembrança de que a vitória sobre os nazistas foi alcançada em primeiro lugar pelo povo soviético, de que foram os representantes de todas as repúblicas da União Soviética que lutaram juntos neste combate heróico, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Esse texto está disponível na internet, inclusive na minha coluna Notas Internacionais dessa semana eu coloquei o link para quem tiver interesse em ler. Está muito interessante porque dialoga muito com a correlação de forças que se dá hoje entre Rússia, China, Irã e o resto do Ocidente, dos países europeus. E a Rússia também se prepara para um referendo, tudo isso está casado, obviamente, né? Referendo 1º de julho próximo, sobre mudanças constitucionais. Cerca de 200 emendas constitucionais estão formuladas, foram aprovadas pelo Congresso Nacional Russo, que é a Duma, né, que é o parlamento russo, e há questões bastante polêmicas nessas emendas constitucionais. Levanto aqui duas. Uma diz respeito ao casamento homoafetivo, ou seja, o texto constitucional, como está previsto de ser aprovado, ele prevê apenas como casamento, a união entre um homem e uma mulher. Então, isso tem gerado muita polêmica, comunidade LGBT, setores da oposição, dizendo que isso é um passo atrás em um avanço que poderia ser feito na Rússia no reconhecimento do casamento homoafetivo. E a questão bastante polêmica também, a que pode permitir a Putin mais 2 eleições, ou seja, ele poderia chegar a ser presidente até 2036. Só para lembrar um pouquinho aqui da história, Putin foi eleito pela primeira vez presidente em 99, foi presidente entre 2000 e 2008, sendo que aí no meio houve uma reeleição, os mandatos eram de 4 anos,
Aí depois disso, o Dmitry Medvedev foi eleito presidente nesse período entre 2008 e 2012. Em 2012, de novo, Putin é eleito presidente, fica até 2018, reeleito novamente, a princípio fica até 2024. Ou seja, se as emendas constitucionais forem aprovadas, ele pode ser presidente até 2036. Então, se a gente pegar entre 2000 e 2036, nós vamos poder dizer que houve uma era pura. A história ainda vai nos dizer como vai se desenvolver isso, mas tudo indica que o Putin vai caminhando para ser essa figura, esse pai da pátria, essa figura que sempre existiu na história moderna da Rússia, na história do czarismo também russo, essas figuras proeminentes que permanecem bastante tempo no poder. Vamos sair da Rússia e vir um pouquinho aqui para o Brasil. Essa semana houve muita polêmica com relação à indicação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para ocupar um posto de diretor executivo no Banco Mundial. Essa indicação provocou com que uma associação de funcionários do banco escrevesse uma carta à direção do banco pedindo para que seja suspensa essa nomeação até que no Brasil terminem as investigações que correm e que implicam o Weintraub, por exemplo, as investigações no inquérito sobre racismo, em que ele é acusado de racismo por ter feito postagens em redes sociais desrespeitosas e alusivas à China e ao povo chinês. E ele está implicado no inquérito das fake news. Nessa carta, os funcionários eles falam o seguinte, olha, textualmente: o Banco Mundial acaba de assumir uma posição moral clara para eliminar o racismo em nossa instituição. Isso significa um compromisso de todos os funcionários e membros do grupo de expor o racismo onde quer que o vejamos. Acreditamos que o Conselho de Ética do Banco Mundial compartilha essa visão e fará tudo ao seu alcance para aplicar. O Ministério continua causando polêmica, inclusive a ida dele para os Estados Unidos, enquanto ainda era ministro, chegando aos Estados Unidos, o Diário Oficial já tinha publicado que ele já não era mais ministro, usando diplomático, não respeitando a lei, uma série de polêmicas em torno dessa ida dele para os Estados Unidos, que ficou configurada mais como uma fuga da justiça brasileira. E essa semana nós também tivemos uma nuvem de gafanhotos sobrevoando o Cone Sul. Argentina, Paraguai, Uruguai e o sul do Brasil foram vítimas de uma gigante nuvem de gafanhotos que, segundo as projeções, tem um comprimento de 10 quilômetros e por 3 quilômetros de largura e consegue comer o equivalente ao que comem 2.000 vacas em um só dia. Então, lavouras foram atingidas, principalmente no Paraguai e na Argentina. O governo brasileiro está mobilizado, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Há um plano de monitoramento para acompanhar o deslocamento dos gafanhotos. E eu já havia falado nas notas ao longo desse ano sobre os gafanhotos do deserto, que assolaram vários países africanos também. No Quênia, há 70 anos não se via esse fenômeno tão forte, também ali na região do chifre africano, onde estão a Etiópia, a Somália, a Eritreia, e são já países com muita sensibilidade a qualquer alteração nas plantações, na colheita, porque são sociedades, comunidades muito vulneráveis ao desabastecimento, à falta de alimentos de uma forma geral. Outra notícia dessa semana foi o voto do Brasil contra a Palestina lá na ONU. O Brasil votou com Israel, com os Estados Unidos. Apesar disso, a resolução foi aprovada, houve 22 votos a favor, uma resolução que reconhece o papel do Tribunal Penal Internacional, o TPI, e defende que os responsáveis por crimes contra o território e o povo da Palestina devem ser levados à justiça. Todos os países da América do Sul que têm assento ali no Conselho de Direitos Humanos da ONU, inclusive o Chile, aliado do Brasil politicamente, votaram pela aprovação.
Para falar um pouco da pandemia do novo coronavírus, modelos matemáticos anunciados essa semana dão uma projeção de que o Brasil pode superar os Estados Unidos em número de mortes pela Covid até o final de julho. Desde o nosso primeiro óbito em 17 de março até hoje, nós já superamos 55 mil óbitos. Os Estados Unidos estão na casa dos 120 mil. E até o final de julho nós podemos empatar ou até superar esses números, o que é bastante dramático. Esses números vêm principalmente ali do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Tem um cientista, Michael Osterholm, que tem feito essas projeções. Essa semana, Estados Unidos, na Califórnia, na Flórida, no Texas, no Arizona, viveu dias de preocupação. O infectologista da Casa Branca, o Anthony Fauci, disse ao Congresso americano que está bastante preocupado com a volta da proliferação de casos sem controle ali nos Estados Unidos. Isso pode estar associado à abertura precoce, como a gente tem visto mesmo aqui no Brasil, que tem acontecido também. Então segue preocupando bastante esses dois países grandes do continente americano, Brasil e Estados Unidos, cujos governos não têm conseguido controlar a pandemia e dar consequência a políticas mais responsáveis no ponto de vista da ciência e da proteção da vida das pessoas. E o Trump falou recentemente no seu discurso em Tulsa, num comício já da sua pré-campanha presidencial, lá no estado de Oklahoma, que querem parar de testar porque quanto mais se testa, mais casos são encontrados. Depois a Casa Branca disse que ele estava brincando, mas esse é um pouco o sentimento dele nesse período pré-eleitoral. Ele sabe que a pandemia do novo coronavírus joga contra a sua candidatura. Não a pandemia, mas a forma como ele lida com ela nos Estados Unidos. E esse comício de Tulsa teve uma particularidade até engraçada, que ele era um espaço em que cabem quase 20 mil pessoas, um espaço fechado, e nem um terço foi lotado, apesar de mais de 1 milhão de pessoas terem feito inscrição para participar. Foi feita uma espécie de sabotagem ou boicote por grupos jovens, movimentos, sociedade civil organizada através de redes como TikTok e outras, que fizeram inscrição para comparecimento em massa, mas o evento foi esvaziado porque as inscrições não se efetivaram. Era uma brincadeira, entre aspas, mas com uma conotação política de protesto contra Trump. Essa semana também é um episódio interessante lá nos Estados Unidos, fruto das manifestações antirracistas, protestos que continuam. O Museu Americano de História Natural de Nova York, a sua direção decidiu tirar a estátua do Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, que está bem na porta do museu. Nessa estátua ele está montado a cavalo e ele tem ao lado e abaixo dele um indígena e um negro africano escravo, e eles estão carregando seus rifles. Então isso deu uma grande polêmica. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que a estátua expressa explicitamente como negros e indígenas foram subjugados, como se pertencessem a raças inferiores, e o Trump tweetou falando que era ridículo para não fazerem isso, não retirarem. Então, segue nos Estados Unidos o deslocamento de estátuas, mudança de nome de ruas, são fenômenos associados a uma grande e poderosa onda antirracista no país. Lá na Ásia, China e Índia parecem estar empenhados em trabalhar nos bastidores para encontrar uma solução, para o conflito que resultou no confronto do último dia 15 de junho. A princípio houve acusação, de parte a parte de quem teria originado o estopim para o confronto. E ali é uma região bastante sensível, uma fronteira muito mal demarcada, herança do Império Britânico, do colonialismo britânico. A fronteira foi desenhada ainda pelos britânicos no início do século XX. Há uma disputa territorial clara naquela região, principalmente ali na década de 50, quando a Índia deu asilo ao Dalai Lama após uma rebelião
contra o governo de Pequim. A China estava passando por grandes transformações, como nós sabemos. Ali também está próxima a Caxemira, que é outra região de altíssima tensão entre Índia e Paquistão. Então, parece que a diplomacia está funcionando e diplomatas indianos, diplomatas chineses, principalmente por iniciativa da China de aplacar esse tensionamento, tem funcionado. E para fechar as notas, acompanhei essa semana um estudo do Banco Mundial que mostra que, apesar da pandemia e de uma grave crise econômica global, a maior desde 1870, alguns países ainda vão conseguir crescer economicamente esse ano. E chama atenção para um país aqui da América do Sul, que é a Guiana, que recentemente descobriu petróleo. Pode haver ali até 5 bilhões de barris em reservas petrolíferas. Então, antes da pandemia, eles já estavam previsto um crescimento de 80% para esse ano. E agora, essa projeção ela cai um pouco, mas se mantém de crescimento. Há um conflito ali também com a Venezuela, com um pedacinho, uma disputa entre um pedacinho ali, chama-se Essequibo, se é território venezuelano, se é da Guiana, e vocês devem imaginar que com essas novas descobertas fica bastante mais tensa também a situação ali entre Venezuela, Guiana e com interesses dos Estados Unidos e seus aliados, como o Brasil, o governo brasileiro no caso, em criar mais confusões com a Venezuela. Fora a Guiana, outros países como a própria China, o Laos, o Vietnã, Bangladesh, Nepal, vão crescer economicamente esse ano. Na África também há vários, como o próprio Egito, apesar da pandemia estar forte por lá, a Etiópia, a Gâmbia, a Guiné. A particularidade desses países, com exceção aí do Egito, é que eles são menos dependentes do turismo. Eles têm um forte centro econômico na agricultura. O setor de serviços é bem menor. Há uma baixa dependência, às vezes, assim, das cadeias econômicas globais. E alguns deles foram um pouco atingidos pela pandemia. Então, a acompanhar. Essas foram as notas que eu destaquei dessa semana para compartilhar com vocês. Desejo a todos um bom final de semana. Semana que vem estamos de volta aqui no Molotov Podcast com as notas internacionais da Ana Prestes. Grande abraço!